Se você está começando a dirigir, eu tenho certeza que já passou esse pensamento na sua cabeça. O que eu vou fazer se eu não estou 100% preparado? E por isso eu preparei essas 3 dicas que vão te ajudar você a vencer essa barreira. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte. Tá vendo todo mundo aqui no trânsito? Tá vendo todos esses motoristas? Então, um dia eles também começaram. Um dia também eles tiveram que aprender. Eles também erraram, tá? Então você não é um ser único, diferente, por estar aqui no trânsito, treinando, ganhando prática, ganhando habilidade. Todo mundo um dia teve que passar por essa fase. E essa fase é muito importante. E você pode elaborar algumas estratégias para você conseguir fazer e superar essa fase de uma forma mais segura, né? Que não te traga tanto risco, não coloque em risco outras pessoas também. E é exatamente por isso que eu preparei essas 3 dicas para vocês conseguirem elaborar, programar o trajeto de vocês, o treino de vocês de uma maneira segura, tranquila, que vocês vão conseguir tirar só experiência agradável, tá? Mas já estejam preparados para o seguinte: erros podem acontecer, mas só que como que vocês vão lidar com isso? Vocês agora não vão encarar o erro como sendo algo, né, uma punição, você está pagando o preço por alguma coisa. Não, você vai encarar o erro como uma aprendizagem. E as 3 dicas é a seguinte: a primeira dica, grava bem isso aí que eu vou falar. Você precisa aprender a lidar com o seu pensamento negativo automático. Eu vou explicar melhor por que eu tô falando isso. O pensamento negativo automático, o nome já diz, ele é automático, então você não controla, ele aparece na sua cabeça e ele te atrapalha a dirigir. É aqui, já é negativo. Negativo por quê? Porque ele coloca, né, faz você pensar em várias coisas ruins, tragédias, acidentes que podem acontecer. E com isso você acaba, muitas vezes, desistindo de dirigir, ou também acaba acontecendo o seguinte: presta atenção, quando você pensa em algo negativo, quando você dá força para algo negativo dentro da sua cabeça, a tendência é que você venha para o trânsito e você tenha uma percepção maior sobre aquilo de ruim que pode acontecer. Então, quer dizer, tem situações que você está passando, que você está enfrentando durante o trânsito, que o seu pensamento faz aquilo aumentar. Então você olha para ele e já acha assim: vai acontecer alguma coisa, eu vou bater, vai acontecer um acidente, eu vou machucar alguém, é agora que não vai dar certo. É o seu pensamento negativo. Então, se você não aprende a lidar com ele antes de você começar a dirigir, quando você começar a andar pela rua, começar a circular, a treinar, você vai perceber que tudo vai dar errado, sabe? Você vai olhar e vai falar assim: caramba, olha que risco que eu passei, olha que quase que eu bati, olha, quase deu errado. Exatamente porque ele tem esse poder de fazer as coisas aumentarem, de tudo você perceber de uma maneira assim, trágica, tá? Então é importantíssimo que você aprenda a lidar com esses pensamentos antes, que você não dê força para eles, que você consiga deixar eles passarem na sua cabeça e que principalmente você substitua esse tipo de pensamento por pensamentos positivos, por pensamentos de sucesso, você realizando, você conseguindo, você aprendendo. Então você tem que focar exatamente nisso, em pensamentos de conquistas, de vitória, de sucesso, de coisas agradáveis, para quando você for pro trânsito, você olhar e ter essa percepção de que tudo vai dar certo. Beleza, você vai usar aquilo que você aprendeu e vai conseguir fazer. Afinal de contas, quando a gente está dirigindo, a maioria das vezes não acontece nada de diferente. A gente entra no carro, por exemplo, saio de casa, entra no carro, vou trabalhar e não acontece nada de diferente nesse meio do caminho, entendeu? Nada que possa, nossa, é uma tragédia, nossa, é um acidente. São situações tão comuns no trânsito quando a gente está dirigindo, que você vai chegar em casa e falar assim: nossa, mesma coisa, não passou nada, não aconteceu nada, porque você aprendeu a lidar com seus pensamentos negativos automáticos. A segunda dica é a seguinte: você precisa ter a consciência, né, ou entender, estar consciente de que no começo, para quem está iniciando a dirigir, a sua velocidade pode ser menor do que a velocidade dos outros motoristas.
Mas nem por isso você está sendo inferior, nem por isso você está sendo uma má motorista. É porque você está começando, você está pegando prática com o carro, você ainda está conhecendo as regras, o seu tempo de reação ele é um pouquinho mais demorado, então com isso também acaba que você segura um pouco na questão da velocidade. Então são vários fatores. Aí você tem que deixar de dirigir por isso? Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar para o que vai acontecer quando uma pessoa dirige uma velocidade um pouco menor. Que é o quê? Você anda na faixa da direita, você de repente pode ficar algum carro atrás de você querendo te ultrapassar. Então quando você passar por essa situação, você já vai estar consciente de que isso pode acontecer, porque você desenvolve a velocidade um pouco menor do que os outros motoristas. E o fato de você não deixar de dirigir ou não deixar de praticar, cada vez mais vai aumentando a sua habilidade, a sua experiência, e aí você vai ganhando mais agilidade. Quando você menos perceber, você vai estar dirigindo igual os outros motoristas, assim, você vai se sentir como se você estivesse fazendo a mesma coisa que eles. Só que não é, cada um dirige de um jeito, mas você vai perceber que nada diferente está acontecendo, você não vai se sentir inferior por conta disso. Então, tendo consciência dessa velocidade, você tem que se preparar para as coisas que vão acontecer para quem anda um pouco abaixo da velocidade, tá? Tem que conhecer, tem que se preparar para a prática, para como que você vai reagir a essas situações, beleza? A terceira dica é a seguinte: você tem que complementar aquele conhecimento que te faltou quando você fez a autoescola. Aquele que não foi completo, que faltou um monte de coisa, que só ensinou você a passar na prova. Enfim, você tem que complementar, você tem que fazer alguma coisa. Não basta só você ficar reclamando que não foi bom, que não foi isso, que faltou isso e aquilo, e você não correr atrás. Então, como que você vai complementar isso? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar, vai entrar dentro do seu carro, vai fuçar mesmo o seu carro. Fuça tudo, seta, limpador, tudo. Conhece o máximo de instrumentos que você puder. Utilize a sua rua ou a sua garagem, faça o treino do controle de embreagem. Não menospreze esses tipos de exercício, tá? Não menospreze, não ache que o motorista é só aquele que anda rápido. Não, o motorista é aquele que se prepara melhor. O bom motorista é aquele que se prepara melhor. E aí, memorize o treino das marchas, com o carro parado, regula o banco. E eu não tô falando somente de você, vai lavar seu carro, vai comprar um acessóriozinho para ele, que você vai dominar o seu carro. Não, isso não vai fazer você dominar o seu carro. Isso vai te aproximar, sim, né, de um território que você talvez para você seja um pouco estranho, né? Você não está acostumado, pode te aproximar, mas dominar o veículo é quando você aprende de fato a achar o ponto da embreagem, é quando você tem a sensibilidade correta nos pedais, é quando você sabe fazer uma frenagem sem jogar todo mundo para frente, ficar testando o cinto de segurança, é quando você consegue encaixar as marchas no momento certo, na velocidade ideal, é quando você vira o volante e assim você não esbarra a roda no meio fio. E isso é dominar o carro, quando você não come faixa, entendeu? Dominar o carro significa isso. O restante é só uma aproximação, que não quer dizer que você vai dirigir se você fizer essa aproximação. Talvez você goste muito do carro, mas isso não quer dizer que você vai dirigir. Então, dominar o carro que eu tô falando é exatamente isso. Você entrar e você fuçar tudo, você fazer os treinos básicos que você não teve tempo de fazer na autoescola, para quando você estiver na rua, você ter mais agilidade, você ter mais conhecimento. Acontece que muitas pessoas, elas menosprezam esse tipo de exercício. E às vezes o que você vai gastar é 5 minutos, 10 minutos no máximo. Porém, esses minutos que você vai estar investindo no começo, fazendo esse tipo de treino, eles vão ser revertidos em habilidade, em agilidade, quando você estiver dirigindo na rua. Entendeu? Então, gente, não tem porquê, tô começando, não sou preparado o suficiente, não tô preparado o suficiente, não vou dirigir. Não, ao contrário. Seguindo esses 3 passos, essas 3 dicas, você vai começar a evoluir progressivamente. E com certeza vai conseguir fazer isso de uma forma segura. Então, bora praticar, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido.
Deixa as dúvidas aí nos comentários, ó. Beijo da Isa.